pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos aí com saúde, com disposição. A gente começa agora mais um episódio do Sem Contraindicação, o videocast da Unimed João Pessoa. E no episódio dessa semana, a gente vai abordar um tema que vai ajudar a você, quando for necessário, a escolher com segurança um hospital. Quando a pessoa precisa escolher um hospital, né, talvez as primeiras informações que a gente busque são: a instituição tem bons médicos, a estrutura é de ponta, tem tecnologia, tem bom atendimento, claro, uma boa reputação. Mas existe uma pergunta, né, que pode ser ainda mais importante, que é: esse hospital tem procedimentos realmente seguros? Como saber disso se eu, você, nós não somos da área de saúde? É aí que entra um conceito ainda pouco conhecido, né, pelo público em geral, mas que tem uma enorme importância, né, dentro da gestão em saúde, que é a acreditação hospitalar, tema do nosso episódio de hoje. Mas afinal, o que é que significa, né? O que é que significa um hospital ser acreditado? O que é que esse certificado muda de verdade na vida do paciente, no atendimento a esse paciente, né? E por que uma instituição de saúde deve investir aí tempo, dinheiro, energia para conquistar e principalmente conquistar e manter, né, essa acreditação? Para responder todas essas perguntas, a gente recebe hoje aqui no nosso videocast 2 gestores do Hospital Alberto Urquiza Wanderley, unidade da rede própria de atendimento da Unimed João Pessoa. O Hospital Alberto Urquiza conquistou esse ano, pela 3ª vez consecutiva, o certificado internacional Quimento, no nível diamante, que é o nível mais alto da certificação concedida pela Quality Global Alliance. O hospital é o único da Paraíba com acreditação internacional nesse nível. Então vamos conversar sobre isso hoje com o Dr. José Calixto, ele que é cirurgião geral e diretor-geral e assistencial do Hospital Alberto Urquiza Wanderley. Seja bem-vindo, doutor. Ok, estamos aqui para tirar as dúvidas e é um tema que eu adoro, acho muito bom e estou aqui para a gente discutir. Tema bom. Oba. Aqui conosco também a doutora Iusete Brilhante, ela que é intensivista e gestora operacional do hospital. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Linda. Vai ser muito bom discutir sobre esse tema, que é um tema novo, como você falou, é muito importante que as pessoas, né, conheçam a importância e o significado. Com certeza. Da certificação. Olha, antes da gente começar aqui a nossa conversa, você já está aqui inscrito no nosso canal? Se ainda não, deixa eu te pedir para você se inscrever no nosso canal. É importante demais ter a sua inscrição para que o algoritmo ele entenda que o nosso conteúdo ele é relevante e que ele chegue a mais pessoas. Para que mais pessoas possam ter acesso ao nosso conteúdo, cuidem mais da saúde, cuidem mais da qualidade de vida, tá bom? Então, se você ainda não está inscrito, inscreva-se, basta só um clique, tá bom? Lembrando que nós temos uma página exclusiva no portal da Unimed, lá tem todos os episódios de todas as temporadas, tem bastante conteúdo lá para você aprender e se informar. Também nós estamos no Instagram, @Unimed João Pessoa, e no Spotify, então dá para você ouvir o nosso conteúdo indo e vindo aí nos seus afazeres do dia a dia, tá bom? Bom, para começar a nossa conversa, eu vou começar logo aqui pedindo para o doutor Calixto explicar para a gente entender de fato. O que é, doutor Calixto, uma acreditação hospitalar? Linda, nada mais é do que uma ferramenta de gestão onde um hospital, hoje a acreditação ela pode ser hospitalar, pode ser de um laboratório, pode ser de uma agência transfusional, mas a gente foca aqui no nosso hospital. Tá? Então, é um selo, né, que um hospital conquista, e esse selo não é para estar ali só na parede. Esse selo ele traz um grande trabalho que é feito com os colaboradores, com o corpo clínico, com a gestão, certo? Então, a gente concentra em que? A gente faz um diagnóstico do hospital, analisa os processos. O que são esses processos? São todos aqueles instrumentos que a gente usa e
nesses processos e nessa certificação, a gente traz o quê? Traz a segurança ao paciente. O paciente vai se sentir seguro, por quê? Porque é como se fosse, eu vou dar um exemplo, como se fosse um check-up do hospital que é feito não pela instituição, mas por outra instituição independente, Certo. que tem qualidade, né, que tem responsabilidade e que ela vê todos esses processos, desde a entrada desse paciente até a alta hospitalar dele. Então, tudo é monitorado, tudo é, vamos dizer, fiscalizado por auditores. Essa certificação ela não é obrigatória, ela é voluntária. E isso traz todo o diferencial. Tá? Eu vou dar um exemplo. É como se fosse você, para dirigir um carro, você tem que ter apenas uma CNH, é obrigatório. Certo. Para ter um hospital acreditado, a gente precisa, além da CNH, se for para a Fórmula 1, tem que fazer um curso de Fórmula 1. Então, esse diferencial faz com que os hospitais hoje acreditados e certificados, eles são diferenciados em relação aos outros hospitais, porque esses hospitais, eles tratam a segurança do paciente, a qualidade, os processos, com mais, vamos assim dizer, com mais refino, e que o paciente, ele se sente seguro. É como, hoje em dia, você vai para um hotel, você procura saber qual é a classificação daquele hotel. Então, hoje, os usuários, os clientes, eles estão bem mais experientes, né? E eles procuram os hospitais que são mais certificados, que têm mais qualidade. Então, isso faz com que a certificação hoje, ela traz muitos benefícios. Se eu for falar aqui, a gente tem que fazer uns 4 podcasts do que traz de benefício, né? Benefício na segurança do paciente, na qualidade para a gestão. Sim. O gestor hoje, ele é melhor ele administrar um hospital, porque todos aqueles processos, eles são iguais e são feitos pela mesma metodologia do que hospitais que não tem padronização. Por exemplo, um curativo, ele pode ser feito por 3 enfermeiros, cada um fazendo do seu modo. Quando a gente certifica esse hospital, que a gente cria um protocolo, então esse curativo vai ser feito do mesmo jeito pelos 3 enfermeiros. É um exemplo básico. Sim. Então, a certificação, a acreditação, apesar de ter dito aqui que é uma coisa recente, nova, mas eu já estou nesse ramo há quase 20 anos. Então, a gente falou em certificação do Alberto Kiza, na época do Hospital Unimed, já lá atrás, né? 2008, que consequentemente foi comigo. Essa ideia a gente trouxe na época, eu era gestor, e a gente trouxe junto eu e Fábio Rocha, e a gente conseguiu implementar. Agora, é uma mudança cultural. Não adianta você certificar, colocar o selo, porque ela é paulatinamente uma mudança cultural, tá? Então, teve muita dificuldade, a gente tem obstáculos, a gente tem os resistentes, Sim. corpo clínico, que ajuda muito, sem o corpo clínico ajudar, sem os colaboradores, não consegue fazer. E tem que ter, a alta gestão tem que estar interessada e aprovar toda essa metodologia. Então, nada mais é do que uma ferramenta de gestão, onde a gente escreve o que faz e faz o que está escrito. Então, são muitos protocolos que a gente tem que seguir. É muito parecido, a gente faz muita analogia disso com a aviação. Tá? Então, a certificação ela é muito parecida com a aviação, porque tem o checklist, as cobranças, né? Então, a gente tem que seguir aquela metodologia e traz, como eu disse, muitos benefícios, até de recurso financeiro para o hospital, né? Como você falou aí, que se gasta energia, gasta recurso, gasta tempo, tá? Mas isso tudo, com o tempo, a gente ganha isso aí tudinho, porque não é custo, é investimento. E quem é que concede esse tipo de certificação? Quer que eu fale? Fala, Sete. Existe, na verdade, basicamente 3 tipos de certificação, certo? A nossa é uma certificação internacional, canadense. Ela é certificação canadense, ela é chancelada por uma instituição do Canadá, a HSO, que é Health, né?
Standards Organization é uma instituição sem fins lucrativos que trabalha no desenvolvimento de processos e programas de segurança, né, na saúde, relacionado com a atenção centrada no paciente, em serviços de saúde e assistência social. Certo. Então, esse modelo nosso documento é um modelo canadense, é um modelo internacional. A HSO está presente em mais de 35 países, né? Então ela padroniza esse atendimento. Além do nosso modelo canadense, que é o nosso, existe outro modelo americano, que é a Joint Commission International, que é também um modelo de acreditação de qualidade, todas são de qualidade. Certo. Existe o nacional, a ONA, que foi criado depois. A ONA, como o Calixto disse, nem é uma coisa tão nova, né? Está ficando mais divulgado. Na verdade, agora está ficando cobrado, porque a sociedade hoje, com a informação chega mais fácil, todo mundo quer saber de segurança. A segurança hoje, né, hoje não é fundamental, mas agora a informação chega mais fácil. E a ONA, que é a chancela nacional, ela foi lançada em 99, então já faz, né, certo tempo. Sim. Né? E você pode perguntar por que a gente escolheu a canadense, não a americana, já que nós temos tanta influência americana, né? Na verdade, tem uma diferença básica, todas elas trabalham qualidade, são processos básicos, que é a qualidade do atendimento, a segurança do paciente, né? São processos que são desenhados. Mas tem uma diferença importante entre o modelo canadense e o americano, que o modelo canadense ele tem uma atenção centrada no paciente, na pessoa, né? E também tem um olhar de sustentabilidade. Ele também faz uma análise e acompanhamento em modelo da gestão. Então, a gente achou isso mais importante do que só a referência da qualidade do atendimento, padronizar atendimento, né? Então, é chancelado, a gente começa com níveis, como se tem visitas, a gente vai instituindo protocolos e vai evoluindo nesse acompanhamento, né? Então, chegar no conceito, no item de diamante, então, significa que nós já estamos amadurecidos, né, de processos, hoje já tem uma cobrança maior até da gestão. Eles também acompanham a gestão, ser a gestão responsável, sustentável, porque eles têm todo esse olhar hoje, né, de energia, do planeta tudo. Então, eles têm também o olhar da sustentabilidade. Então, existem diferentes níveis de acreditação. Uma instituição já pode começar sendo acreditada no nível mais alto ou é algo que vai se conquistando? Nunca. Tem que começar no nível básico, né? Assim, a nossa instituição já começou há muitos anos, mas tem que começar no nível básico, porque são processos, como o Calixto falou. Então, são processos, inicialmente começam na qualidade do atendimento e na segurança do paciente. É como o Calixto falou, que hoje a gente se assemelha muito, se compara a questão com a aviação. Ele disse que, por exemplo, um hospital é muito mais complexo do que um avião. Um centro cirúrgico, uma sala de cirurgia tem muito mais equipamentos, monitores, até do que o painel do avião. E a gente sabe, viajar de avião como aquele protocolo. Então, a gente nunca pega um avião que não seja repetido. Então, o protocolo, a gente sabe que os protocolos, quanto mais repetidos, mais seguros são, quanto mais treinados são, né? Então, se começa esse tipo de processo, começa com instituição de pequenos protocolos, identificação do paciente, que identifica, então, são protocolos básicos de segurança, e depois se vai evoluindo, porque, como eu falei, o Quimento, ele não vê só a parte da qualidade da assistência, ele vê a questão da sustentabilidade, a questão de equipamentos, né, de equipamentos que são usados, de processos, é toda a estrutura hospitalar. E só lembrando, Sim. A gente já foi lá atrás, ONA 1, depois fomos ONA 2, ONA 3 e agora a gente partiu para a certificação internacional. Então, o grau de amadurecimento, a gente disse que, porque essa vamos dizer, essa auditoria, essa fiscalização, ela é contínua. Então, a cada 6 meses, nós somos visitados e cada vez que existe uma recertificação, como essa última agora, o sarrafo ele vai subindo, né? A dificuldade, a complexidade da visita, eles vão colocando cada vez, é como se fosse um videogame, né? Então, um jogo, cada vez que você passa de um nível, de uma etapa do jogo, vai. A gente que fala, né? Nós chegamos aqui não, mas agora, e a gente está já nesse nível de amadurecimento, cobrança mais de gestão, dessa pegada da sustentabilidade. Sim. Outro ponto importante que eu lembrei do Quimento em relação às outras, dessa questão da atenção centrada no paciente, cada vez está mais presente, de trazer o paciente e a família para dividir o diagnóstico, lógico que quando a gente compara, a gente está com o modelo Canadá, né? Canadá e Europa, que estão culturalmente muito mais avançados do que nós, mas nós já somos cobrados e já fazendo esse trabalho de trazer o paciente e a família
como uma corresponsabilidade para dividir o diagnóstico, né, a proposta de tratamento, né? Entendi. Então, isso é um processo realmente, como que eles dizem, é cultural, é mudança de cultura para o nosso país, que ainda é jovem também, né? Um desafio, né? Sim. Mas no próprio Brasil tem muitos hospitais, né? Tem mais de acho que 80 hospitais, né, no Brasil que são acreditados pela metodologia Quimet. Então, É um caminho sem volta. É um caminho sem volta. Hoje a certificação, a acreditação é irreversível e a própria ANS e os próprios órgãos, eles estimulam que os hospitais sejam acreditados, sejam certificados, e inclusive com remuneração melhor, né, nas tabelas, e a própria ANS hoje, eles estimulam. O nosso hospital aqui, a gente faz parte dentro da ANS, que é a agência reguladora, né, da saúde suplementar. Ele tem uns indicadores, um grande programa chamado Qualis, né, Qualis, onde eles monitoram alguns indicadores que a gente tem, né? Então, esses indicadores, a gente recentemente também teve uma visita deles, né? Os auditores deles presencialmente no hospital, e eles vêm para ali para ver se realmente o que a gente está apresentando para a ANS são números e dados reais, né? Então, não é uma certificação que vem e daqui a 3 anos volta de novo. Não, é uma educação contínua, até porque se você, vamos assim, eu vou dizer, corre aí que daqui a 1 mês a gente vai ter a visita. Aí todo mundo prepara a casa, joga o lixo debaixo lá do tapete, ajeita, passou, mas daqui a 6 meses vem tudo de novo. Então não dá para a gente ficar escondendo. Dá para maquiar. Nossas fragilidades. Temos fragilidades. Todo hospital certificado tem fragilidade ainda, porque é humano. Não existe hospital, nem aqui, nem nos Estados Unidos, nem em Londres, hospital que não tenha falha. Sim. Existe um trabalho recente até, isso começou lá atrás, quando escreveu um livro, Errar é Humano. Então esse livro foi que revolucionou essa parte aí de qualidade e segurança do paciente, né? Então esse livro, ele trouxe números que a gente fica impressionado. Pra você ter uma ideia, Linda, de cada 10 pacientes que entram no hospital, 3 vai ter algum erro, alguma falha, alguma não conformidade. Durante o seu atendimento. Durante a sua internação, ou ele vai cair, ou vão fazer a medicação errada, a alimentação errada, ou vão operar o lado errado, alguma coisa com ele acontece. Então, de cada 10, 3, realmente isso ainda é preocupante. Então, essa metodologia, ela não evita que não aconteça, ela minimiza. Ela cria barreiras para que o erro, quando aconteça, ele não se repita. Então, a cada não conformidade é discutido aquela falha. A política não é da gente punir, ela é educativa. Então, quando a gente vê, porque existe um dano que pode ser leve, médio e grave, pode vir até o óbito, né? Então, cada vez que tem esses danos, então a gente faz um RAC, que é uma reunião de análise crítica, a gente convida todos os personagens que participaram ali, médico, enfermeiro, o familiar participa, todo mundo, e a gente faz um estudo, e a conclusão a gente vê onde houve o erro, para que não se repita. É aquela história a flechinha que fura o queijo suíço. Então, a flechinha, para que o erro aconteça, ela tem que seguir vários buraquinhos do queijo. Então, a cada barreira daquela, quando ela acontece, a quebra da barreira acontece. Era isso que eu ia falar. Então, na verdade, é uma mudança de cultura, né? Então, por isso que tem etapas, tem que começar com a fase inicial, porque no início há muita resistência, né? Resistência dos médicos, dos colegas profissionais, de toda a assistência. A resistência menor, a enfermagem por medo de uma demissão, medo porque mas infelizmente errar é humano. Então é como o Carlos falou. Então quando tem um erro, a gente sempre classifica assim, o quase erro. Qual o objetivo exatamente? Nunca a gente não vai evitar o erro. A gente não vai evitar o erro, sempre a gente vai estar passível de algum erro. Sim. Mas o que acontece quando houver esse erro X, que a gente faz toda essa análise, essa reunião, de cada incidente que acontece, se sai uma proposta de melhoria para que aquele erro não aconteça mais. Entendeu? Pronto, então assim, vão acontecer outros erros, mas aquele que a gente fez, que a gente aprendeu com aquele erro, vai corrigir a falha, né?
que para isso são realizados protocolos, né? Protocolos de análise. Tem um protocolo chamado Protocolo Londres, que é um protocolo onde a gente analisa a situação, por acaso, um erro. Vamos dar, por exemplo, uma medicação que foi administrada no paciente que tem alergia. Aonde foi o erro? E quando o paciente chega no hospital, é feito um interrogatório, feito um questionário, é identificado. Porém, essa informação tem que ser passada e tem que ser checada, como o Calixto falou. Então, existem barreiras, né? Então, existem situações que chegam ao ponto de quase ter sido administrado. O ideal é que a gente trabalha não para que não exista erro, mas que o erro seja identificado no que a gente chama near miss, quase erro. A gente chama quase antes de ser, mesmo que ele passe pela primeira barreira, pela segunda, na terceira, ele seja visto antes de chegar no paciente. E mesmo assim chegou aqui, então onde foi a falha? Então vamos melhorar esse protocolo para que esse quase erro não exista mais. A gente eliminou esse, melhorou o protocolo, vai acontecer outro, né? Por exemplo, a gente teve um caso lá, se mostrar que houve uma questão que um monitor caiu e machucou a paciente. Não, graças a Deus, ela não teve um dano, né? Não teve um dano grave, mas machucou a paciente. Então, desse incidente, o que foi saiu, se desenhou uma fixação que não existia. Os monitores ficavam nas prateleiras. Certo? O paciente agitou, puxou o fio, então, desse incidente, já se criou uma ação que foi fixar, ou seja, esse incidente não vai acontecer mais. A gente vai impedir que não aconteça outros? Vão haver, mas à medida que vão acontecendo, a gente vai criando, né, protocolos e barreiras para que não aconteça mais. Entendi. Queria só falar aqui rapidamente da experiêção do Hospital Alberto Urquiza Vanderlei, que é acreditado desde 2010. Inicialmente foi acreditado com o nível 1, né, concedido aí pela Organização Nacional de Acreditação, a ONA. A instituição foi amadurecendo, né, todos esses processos. Em 2017, conquistou o nível mais alto da ONA, selo de acreditação com excelência. Em 2020, pela primeira vez, conquistou a acreditação internacional no nível diamante. Aí eu quero saber de vocês, né, o que é que significa, né, o hospital, o que é que significa na prática chegar a esse nível diamante, né? Quais são as nuances em torno desse nível mais alto? Dentro do buqueamento, ele pode ser o Gold, o Platinum e o Diamante. Pelo nosso amadurecimento, já que a gente vinha da ONA, nível 3, que é a certificação, acreditação com excelência, então isso nos ajudou muito a conquistar o selo Diamante. Porque nossas práticas que a gente já vinha utilizando, realmente a gente implementou junto com a certificação internacional. E a gente passou um tempo com 2 certificações, a ONA 3 e o buqueamento. E por uma decisão nossa, né, da gestão, não precisa 2 certificações, a gente optou pela internacional, que é realmente a mais importante. Então, o nível diamante é o nível máximo, é o nível top. E a gente, por a gente ser o diamante, a gente vai partir para um novo desafio, um grande desafio, que vai ser a certificação 360 graus de toda a operadora Unimed. A Unimed João Pessoa, hoje nós somos 18 unidades e temos 3 hospitais já funcionando e vamos para um 4º hospital que vai ser inaugurado agora em outubro. Então, só o Hospital Alberto Urquiza, hoje ele é certificado. Então, essa política agora nós vamos certificar. Se Deus quiser, inicia agora agosto, a gente vai certificar todas as outras unidades, certo? Então, com o próprio QGA, eles vêm para cá, eles vão nos dar o caminho das pedras para a gente conseguir essa certificação, que a Unimed Fortaleza conseguiu recentemente. Então, vai ser mais um trabalho, né, Zé? Que isso aí vai envolver as lideranças, a alta gestão, os colaboradores, todo o corpo clínico de cada unidade. Não quer dizer que cada unidade vai ser diamante, não. Vou dar um exemplo. O HPU, que é o nosso hospital pediátrico, devido ser um hospital menor, possa ser que lá consiga ouro. Mas o HMU seja platina. A operadora, o dia a dia, que é o nosso serviço de atendimento domiciliar, consiga o diamante. Então, em si, é como a gente está dizendo, é a cultura que vai ser disseminada em toda a operadora. Porque um enfermeiro que hoje trabalha lá no Alberto Urquiza, Sim. ele
é diferente do enfermeiro que trabalha lá no HPU, porque lá não é A cobrança certificado. é diferente, né? A metodologia é diferente. Então, a gente quer que todo mundo fique na mesma página, no linguajar e na interpretação desses indicadores, porque todos esses indicadores que a gente faz, que a gente estuda, que a gente mede, que a gente analisa, que a gente cobra, realmente é onde dá o horizonte à gestão. Só complementando isso que o Calixto falou, então, para a gente partir para essa acreditação, como eu falei, né, que a HSO, ela prima instituições de saúde e de assistência, não é só exclusivamente hospital. Então, para essa 360, então, tem que ter uma entidade, no caso do hospital, que já é diamante, ou seja, com um nível de maturidade maior para poder sedimentar, né? E provavelmente essas outras unidades vão começar no nível mais baixo, porque é um processo mesmo, é como um bebê, né? Primeiro engatinha para começar a andar, não vai sair correndo, tem que amadurecer com os processos, né? E essa mudança cultural de algumas pessoas, que é pela adesão mesmo, e mesmo lidar mesmo com os processos. Outra coisa que eu lembrei, eu vendo ali o livro, né, na missão, que foi exatamente, né, Walter fala muito isso, que o nosso desempenho, o desempenho da Unimed, do Hospital da Unimed, que foi um desempenho reconhecido, né, nacionalmente, né, de bons resultados, a gente, né, deve muito à acreditação Quimento, porque tinha saído da acreditação, então a gente tem todo esse treinamento, como eu falei, não é só... certificados e o Covid chegou em março. Mas assim, a acreditação não é só esse processo, porque Linda vai fazer uma cirurgia lá, então a gente vai, Linda chega, como é que Linda vai ser recepcionada, vai ser identificada, vai se conferir a cirurgia, né? Digamos, vai fazer a cirurgia numa perna. Como o Calixto falou, existem N casos. Não só aqui, no mundo inteiro. Vai operar a perna direita, chega lá, opera a esquerda, né? A gente tem até o caso de uma, né, enfermeira que trabalha, ela é gestora do QGA, ela já tem um cargo. Ela tem um relato dela. Ela tinha um problema de quadril, hoje ela é gestora da qualidade, ela dá esse depoimento, é uma palestra interessantíssima. Ela é avaliadora sênior. Avaliadora sênior, que ela foi em São Paulo, no hospital, né, famoso, acreditado que ela fez a cirurgia na perna errada. Fizeram a cirurgia dela na perna errada, né? Então, mas voltando ao Covid, então a gente faz simulação de desastres e toda essa questão assim, de contingência, há uma necessidade, a gente tem que ampliar a capacidade de atendimento mais do que a gente tem de leitos. Então, todas essas pontuações a gente vê no processo de acreditação. Então, isso foi muito interessante no Covid, que foi se ampliando leitos de UTI. Então, o que foi feito no Covid e no hospital já foi aprendido com os processos da acreditação que tinha saído da certificação. Na verdade, o Covid, quando ele chegou, Linda, foi interessante porque a gente conseguiu a certificação em fevereiro, e em março começou o Covid, né? Então, o time estava aguçado. Ali era como se fosse um time de futebol que cada jogador, na sua posição, deu o máximo. E o conjunto, a gente conseguiu fazer muita coisa. Salvamos muitas vidas, morreu muita gente também, muito amigo nosso, colega nosso, mas realmente no resultado final, os nossos números aqui do Alberto Kisa não deixou nada a desejar com os melhores hospitais do mundo, né? Nem do Brasil, é do mundo. A gente tem esses estudos, né? E enfim, foi graças aos protocolos, né? A padronização que a gente conferência instituiu e enfim, é isso aí. A gente preza muito pela certificação. Vai ter crítica? Vai. Tem colega médico, colega nosso, que ainda diz para que certificação, é só burocracia, é só papel, e a gente não vê, perde tempo, perde energia, perde dinheiro. Não é custo, é investimento. E o resultado, o retorno, a gente vê não a curto prazo, é a médio e longo prazo, quando a política, a cultura, ela já está estabilizada, já está instituída, e vai desde o porteiro, o maqueiro, até a alta gestão. Todo mundo tem que saber que, ou seja, todo mundo é o fiscal da qualidade. Se eu passar como diretor e ver uma não conformidade, eu sinalizo, a política da gente é de notificar. Se o maqueiro, tem maqueiro que, né, Isete, ele pega a pulseirinha de identificação, ele mesmo notifica, diz, olha, a pulseira daquela paciente caiu e está sem pulseira. Aí ele mesmo já notifica e a gente vai lá, coloca a pulseirinha. Porque a identificação é o primeiro item básico, assim, conferir sempre a identificação do paciente. Se vai dar uma medicação, se vai transportar para um exame, se vai levar para o centro cirúrgico. Muitas vezes a gente tem paciente com o mesmo nome. E até com o mesmo nome, mesmo sobrenome. Exatamente.
Aí a gente, por exemplo, tem coisa mais segura de que você ir para uma cirurgia. Antes de entrar na sala, o time todo está lá, a sua equipe cirúrgica que você confiou, dizer o seu nome, a sua idade, a sua cirurgia, do que vai ser, o lado que vai ser operado, as suas alergias que tem. Então, a paciente é acordada, viu? Então, isso é importante lhe dar segurança, lhe dar tratamento. Bom, sou eu mesmo, que você é operada disso mesmo, o lado é esse, ela confere. Então, isso é muito bacana. Então, realmente, a gente hoje luta e a gente incentiva e cada vez mais a gente busca melhorar, estimular. É muita reunião, não vou dizer que não é fácil, Dá não. trabalho. Dá trabalho, né? Muito trabalho. E assim, isso não é de cima para baixo. Você não tem como impor uma certificação. Você tem que conquistar o corpo clínico, os colaboradores, conquistar todo mundo, até o próprio paciente, ele se sente mais humanizado. O paciente chegar, ele ser recebido, colocar a pulseirinha dele ali, a pulseirinha da alergia, risco de queda, tudo isso é feito. E não somos nós que inventamos isso. Isso já está disseminado e já está instalado no mundo todo. Então, são protocolos internacionais que já foi validado, já foi visto para lá e para cá, e a gente segue as melhores práticas dos melhores hospitais do país e do mundo, né? Então, mas não é fácil não, viu, Linda? Rogério. Agora, assim, quando o paciente entra no hospital, né, a gente não consegue enxergar o que é que está acontecendo nos bastidores, né? A gente não sabe, por exemplo, como o hospital identifica os riscos, essas coisas dos bastidores, esses protocolos dos bastidores, o paciente ele não consegue ali, né, ver de cara, né, o que é feito para minimizar esses erros que vocês falaram, ou quando acontecem, qual o protocolo para que eles sejam corrigidos, né? Então, assim, quais são os ganhos para nós pacientes quando a gente é atendido em um hospital acreditado? Tá. Que isso na prática, como isso na prática chega até a gente? Existem algumas coisas já, né? A exemplo do nosso hospital mesmo, como eu disse, a gente envolve, né? E o modelo da acreditação do Quimento Canadense é um atendimento centrado no paciente, personalizado. Então, hoje, já se tem, quando você interna no hospital, você recebe uma cartilha de orientações. As primeiras, assim, sobre orientações, o ramal da Copa, essas coisas, essas orientações padrão. De hotelaria. Mas tem depois os riscos que você corre, quais os riscos que podem acontecer, o risco de queda, de banho, né, de medicação errada. Então, hoje já existe nós temos uma cartilha de estimular o paciente e a família questionar sobre os riscos que ele pode, de algum evento adverso, sofrer lá. Lógico que ali não estão todos, mas vamos dizer os mais importantes, né? Certo. Você sempre cobre, porque o paciente também, ele é ouvido e ele pode não esqueci a palavra, não é denunciar, notificar. Se não fui, e a próprio protocolo da acreditação estimula isso. Linda, você vai internar lá, você veja se estão confirmando o seu nome essa medicação, se não confirmar, pergunta a medicação. Por exemplo, se você for alérgica à dipirona, então você vê, confere, né? Então a gente estimula o paciente, a família, ser o espião também, ser o espião se ele cobrar essa qualidade do atendimento. Ele pode participar. Ele deve participar. Ele deve participar das condutas e do que vai ser feito. Inclusive a discussão de caso da conduta. Lógico, se a gente está falando de maneira genérica, mas é um diagnóstico difícil, complicado, então vai ter toda uma abordagem primeiro, ou com o paciente, ou com o familiar mais próximo, né? Mas isso que é a cultura centrada no paciente, né? Você tem o direito de saber, você tem o direito de saber o que você tem o direito de opinar o que você quer, de saber se aquele tratamento tem efeitos colaterais ou não. Então, isso é uma mudança realmente cultural. A gente olhar para 30 anos atrás, isso não existia, né? Sim. O método era onipresente, a conduta era assim, o mundo não é mais assim. Então, isso é a atenção centrada no paciente, isso, né? E outra coisa, como você falou, quando tem um erro, né? Quando tem um erro, então, dependendo do grau do erro, então a gente analisa, como o Carlos falou, e dependendo, em algumas situações a gente chama a família para conversar. Por exemplo, esse exemplo que eu falei da história da paciente, a queda que o monitor caiu. Então, a gente chama disclosure. Já é
um nível de amadurecimento do nosso documento. Por exemplo, o Hospital X, que tem uma acreditação nível 1, não tem esse nível de amadurecimento para fazer esse tipo de abordagem ainda. Certo. Entendeu? Digamos, olha, Linda, a gente convoca, tem toda a convocação. Nessa reunião participa o membro da qualidade, né? Porque além da diretoria, eu sou a médica da qualidade. Então, tem que ter a qualidade, tem médico, enfermeiro, tem toda a equipe que monitora. E tem que ter um membro da diretoria, até para respaldar mesmo. Isso. Fazer essa reunião com a família para dizer, olha, nós erramos, Sumiu eu. aconteceu isso, mas olha só, esse erro que aconteceu com você vai sair um bom fruto. Esse tipo de erro a gente não vai mais acontecer com outra pessoa, porque desse erro nós criamos uma intervenção. Entendeu? Como eu te falei, a gente não vai impedir que surjam novos erros, mas aquele erro não vai acontecer mais. Entendi. Então, a gente não vai corrigir, não vai apagar o que aconteceu, mas é um retorno, é uma satisfação, né, para aquela situação que aconteceu. Entendi. Você tem uma ideia? Essa ferramenta, tem muito questionamento. Se diz, mas rapaz, vocês vão assumir um erro, isso vai dar uma causa, um processo, uma causa judicial e tudo. E coincidentemente a gente teve um caso que a gente, né, chamou a família, a gente explicou, conversou, mostramos e tudo, e realmente quando a gente apresentou essa ferramenta no Ministério Público, o Ministério Público disse, gente, a família está aqui, o que vocês querem. Que alguém estimulou a família a querer processar o hospital, mas e o próprio nós somos tão transparentes, né? Isso aqui, o hospital está sendo transparente, assumiu o erro, tudo, está tudo aqui, o que é que vocês querem? Vocês querem dinheiro? É isso. Então, realmente é uma coisa que agora é como o José falou, tem que ter um nível de amadurecimento, de envolvimento, de responsabilidade e envolver esses dados. Até para chegar no nível desse, a gente tem que ter um nível de amadurecimento dos nossos processos, né? Das nossas discussões, de análise, né? De erros, para poder chegar nesse nível, né? Entendi. Pois não. Eu já ia emendar, se você perguntar, né? Um caso famoso, você perguntar. Se ela não Se tomar deixar, a cuidado, gente fica aqui 3 horas. Eu tô aqui só para estimular. E você Perguntar. pegou dois gestores que não gostam de falar. Exatamente. Você perguntar no Brasil, qual é o hospital de referência? Qual é o primeiro nome que vem na sua cabeça? Einstein. Acho que eu acho. Eu acho. Eu acho. O primeiro hospital E o do Sírio Brasil. libanês. Sírio, mas assim, eu acho até tem mais antigo. O Sírio Sim. chegou depois, né? Mas qual hospital de referência? O Einstein, né? O melhor hospital maravilhoso. O Einstein erra? Claro que erra, né? Aí, assim, na qualidade mesmo, assim, tem uma... Lá atrás, foi acho que em 2015, tem um erro famoso, que foi no Einstein, uma jovem, de acho que 27 anos, bailarina, se internou para fazer uma cirurgia. Isso a gente participou no congresso passado, do Congresso Internacional de Qualidade, e para mim foi emocionante ver essa mesa. Eu vou chegar lá. Então, essa jovem tinha 27 anos, era bailarina, internou para fazer uma cirurgia articular na perna, né? Internou, ela tinha eu não sei exatamente, ela tinha uma determinada alergia. Uhum. E aí, a menina internou, fizeram a medicação, ela começou com a de agitação. Não, é isso mesmo. Aí a mãe chamou. Alergia ao látex. Acho que foi assim. Então chamou ela. Não, é assim mesmo, é normal. E a menina foi piorando. Não, é assim mesmo, é normal. Chama o médico. Não, é assim mesmo, ela está ansiosa. Enfim, resumindo, né? Ela evoluiu, complicou, foi para a UTI, teve uma parada cardíaca e morreu. 27 anos, tá? No Einstein, 2015. O que é que aconteceu? Na época, né? Eu não lembro, mas foi um escândalo, imagina, saiu na rede nacional, aqui, escândalo, tudo. O que é que o Einstein fez? Porque o Einstein sempre está, ele não é no Brasil, mas ele tá convive lá fora, né? Sempre está à frente. Chamou a família. Não deve ter sido fácil, né? Sempre que eu discuto isso, eu imagino, porque não faz sentido. Como a gente viu a dificuldade de conversar com a família sobre uma queda, né? Imagina você chamar os pais de uma jovem de 27 anos que mudou por um erro grosseiro. Uhum. Então, mas para encurtar a história, então chamaram essa família, não deve ter sido mas faço para partilhar o que é a família, depois que nós erramos aqui, reconhecemos o erro, eu não quis processar, então vamos aprender com esse erro, né? Então, daí eles criaram, eles são dos pais do processo de qualidade no Brasil, o Einstein, né? Então, eles criaram protocolos, foram criando protocolos. Hoje em dia, existe no Sofano Einstein tem uma estátua dela, de uma bailarina. Ela foi homenageada. Então, os pais, eu já vi entrevista dos pais. Se você no YouTube, você vai achar, Júlia Lima, né? Que eles transformaram, né? A dor em que, então, assim, nós perdemos nossa filha, mas nós não queremos que isso aconteça com outras pessoas, né? E ele fez todo um processo, o programa de qualidade do Einstein, né? Nasceu em 2015.
Em 2015, assim, nasceu, não, assim, ele cresceu, digamos, em 2015, já existia, mas era muito, digamos, embrionário. Depois desse grande evento, o que eles sofreram, né, tiveram que amadurecer com esse processo, né? E daí eles não colocaram como que a lixeira sujeira debaixo do tapete, né? Mas foi fácil chamar, Não é fácil, os não. pais reconhecerem, né, que eles erraram, começaram a errar um ano, a gente nunca vai estar fora do risco de errar. O que a gente tem que identificar o erro, evitar o mínimo e quando errar, Minimizar. corrigir para que esse erro não aconteça de novo, né? Sim. Então é isso, hoje tem um status, tem até um prêmio em congresso, tem um evento de qualidade que se faz uma premiação com o nome Júlia Lima, né? E esses pais fazem palestras hoje em dia na Estação Idosa, nesse evento que teve em São Paulo, que é um evento internacional e foi sediado em São Paulo. Eu vi, a gente vê o Canadá é primeiro mundo em saúde, né? E eu escutei lá de um gestor admirado com essa experiência nossa, assim, nossa aqui do Brasil, né? O nível de maturidade que foi. Sim. De fazer, né? Deles. Foi muito bacana esse curso. Legal. Bom, a gente chegou num momento do quadro Mente Ativa, porque diante de uma vida, diante de gerir, ajudar a gerir toda a engrenagem de um hospital tão importante como o Alberto Urquiza Vanderlei, fora as outras atividades de vocês, como é que vocês cuidam da saúde, do bem-estar, né? O doutor Carlos já está rindo. Eu quero saber, eu fiz um traço ele fala que vocês cuidam de vocês, porque para cuidar do outro, Espera ele falar de primeiro. vocês. Como é, doutor? Olha, eu sou cobrado lá em casa demais pela minha família, que realmente eu me cuido muito pouco. E no trabalho também, a gente No pergunta, trabalho né? também. Mas, enfim, desde o Covid, que eu assumi a gestão, a gente assumiu junto com o presidente Walter no olho do furacão. Então, realmente, a gente passou a primeira onda, a segunda onda, e realmente eu fiquei muito, muito focado no hospital e realmente eu deixo muito a desejar do cuidado em mim, tá? Mas, assim, eu tento minimizar o que eu posso, sou cobrado, né? Antes de vir para cá, coincidentemente, eu fiz uma ultrassonografia, estou mais ou menos, estou bem. Tenho feito, eu não faço dieta, mas assim, eu já fui mais gordo, eu já perdi um pezinho. Se você puxar o meu último vídeo aqui, meu último videocast aqui, enfim, é muito difícil, né? Eu tenho muita dificuldade porque eu odeio academia, eu sou rebelde para fazer dieta, o que me ajudou foram as canetinhas, né, recentemente. Caminhada. Uma caminhadazinha aqui e acolá, que está cada vez mais raro, mas realmente isso eu me culpo, né? Eu sei que a gente tem que ter uma vida saudável. Eu vejo você que corre muito, você com Dina, eu sigo vocês aí nas redes sociais, e o Zé também se cuida muito. Mas, enfim, realmente eu dou a palmatória e eu tô pendente desse assunto. É muito difícil. Mas ó, você vê que na própria certificação, a gente, quando faz uma análise do corpo clínico, os colaboradores, a gente tem que estar lá, a documentação tem que ser essa parte aí, vamos assim dizer, de vacinação, como é que está a vacinação. A gente consegue fazer com os colaboradores, com o corpo clínico é difícil. Eles aí também a parte mental. A parte mental. Hoje em dia, a parte mental é fundamental. E a Unimed João Pessoa, não só lá do Alberto Urquiza, mas de toda a operadora, tem um trabalho bacana de saúde mental. Hoje, saúde mental linda, a gente que vive dentro de hospital e trabalhando e vendo, principalmente aumentou muito depois do Covid, a gente vê que hoje a população está doente. Para você ter uma ideia, a gente atende em média 4, 5 atendimentos psiquiátricos no nosso hospital. Diariamente. É incrível, porque a gente não tem uma referência, um hospital em João Pessoa que seja referência, né? Então a gente tem por obrigação, como operadora de plano de saúde, dar assistência ao nosso usuário. Então a gente tem atendido esses casos e tem aumentado muito. A gente tem uma equipe lá, um time terceirizado de psiquiatra, né? É uma PJ que dá muita assistência, mas a gente tem um time interno de psicólogos, enfim, a gente tem dado uma assistência dentro do que a gente pode. E o Zé, fala aí, atleta, você que é atleta. O atleta não corro.
Mas eu procuro, né? A idade vai chegando, a gente vai se preocupando. Eu faço atividade física, musculação, né? 3 vezes por semana. Acordo às 4h30 da manhã, né? Dizem que quem acorda antes das 5, né? Não é muito confiável. Mas é o horário, né? E aí, porque essa rotina. Faço de manhã, quando eu chego lá, Eu já chego, né, com energia, mas também, né, a gente descarrega o estresse. Acho que é Sim. importante, né? Atividade física, né? Isso. Tirar umas fériasinhas, viajar, que a gente Não, isso é o que faço. né? Dia dos Pais foi agora, né? Aham. Aí meus 2 meninos chegaram para o presente do senhor, a gente contratou o personal trainer, já Eita. pagando 3 meses. Ele vai ligar para o senhor fazer a academia em casa. Eu digo, manda ele ligar, eu vou acertar com ele. Muito bem. Bom, voltando aqui ao nosso tema central de hoje, queria falar um pouquinho da equipe assistencial, né? A acreditação também traz mais segurança para a equipe. Sim, né? lógico. É um time. Tá. É um time. A gente trabalha, o médico, de forma alguma, trabalha só. Né? Então, mas quando a gente consegue envolver o médico, ele arrasta. Certo? Então, eu estava recentemente lendo, coincidentemente, como você estimular a um novo gestor fazer a acreditação do corpo clínico. Porque tem uma coisa, Lina, chamada governança de corpo clínico, que é muito difícil, principalmente no sistema Unimed. Ele é diferente, o sistema Unimed é diferente dos outros, porque lá o cooperado, que é o acionista, é o dono, ele faz parte do time. Então, além de ele ser o dono do negócio, Sim. ele é também prestador de serviço e é paciente. Quando a gente pega um paciente médico, é mais difícil, porque ele interfere. Ele tem o poder de interferir, ele gosta de interferir Sim. na conduta, nas coisas. Então, hoje, o time é muito profissional. A gente tem o time da enfermagem, da fisioterapia, a nutrição, a psicologia, várias especialidades que envolvem nesse sentimento. Como eu disse, quando a gente, esse livrozinho, esse artigo que eu li, ele diz como é que você envolve um novo gestor. Tem que pegar 3 médicos, um experiente, um médico jovem e um resistente. Você pega esses 3, convençam que aquilo ali não é de cima para baixo. Aquilo ali é para proteger ele e o paciente dele. Né? Então, isso diminui judicialização, tempo de internação, a gente gira mais o leito, a alta é mais eficiente, os erros, diminui infecção em cirurgia, os protocolos de uso de antibiótico, enfim. Então, é um time, a gente tem um time, é o time que a gente chama o time multiprofissional. E nossas reuniões, a participação deles é fundamental, ninguém faz nada só. Sim. E nós temos, além disso, as comissões, né? As comissões, umas que são obrigatórias e outras que pelo o nosso perfil. E os protocolos institucionais, né? De sepsis, torácica. E todo protocolo, Isso aí ele é multidisciplinar. Ele tem que ter o médico, como você, o maestro, geralmente tem enfermeiro, físico, depende com a afinidade, mas todo protocolo é multidisciplinar. Então, a acreditação ajuda nesse relacionamento até porque dá segurança e empodera a equipe, não só o médico, né, mas o enfermeiro, o nutricionista na sua posição de cobrar e de tocar esse protocolo também. Entendeu? Todos são ouvidos. Todos são ouvidos. Carlos falou, classe médica é resistente. Isso aí não é só aqui, isso não é um luxo nosso, né? Os meus, a gente faz muito benchmark com outras instituições que são mais maduras para ver. E essa questão do médico, né? Do médico é mais difícil lidar, né? Mas eu vejo muito, e o meu discurso é muito assim, né? Tentar se colocar no lugar do paciente. Porque muitas vezes a gente está lá como familiar, ou mesmo como paciente. Sim. Então, se eu estiver lá como paciente, eu quero me sentir segura, eu não quero que nenhum erro aconteça. Então, para isso, né, eu tenho que contribuir e fazer o protocolo seguir. Entendi. Porque amanhã pode ser um familiar meu que esteja lá no lugar ou até eu mesma. Agora, falando para um gestor hospitalar que esteja assistindo o nosso videocast. Qual o primeiro passo ou quais os primeiros passos que devem ser dados, né, para buscar a acreditação para a instituição da qual ele está gerindo? Primeiro, ele tem que convencer a autogestão. É um passo importante.
Segundo, ele vai ter que ter recurso para isso. Ele vai ter que ter um líder, certo? O líder, ele tem que ter alguém, normalmente esse líder entenda de qualidade, certo? De segurança do paciente, e ele tem que ter o apoio de todo o corpo clínico, desde a entrada, desde ali vamos assim dizer, o peão que está ali na porta, que está na limpeza, está na manutenção, até a alta gestão. Então, todos têm que falar a mesma língua. Então, o passo importante é convencer. Para você ter uma ideia, para a gente convencer, lá atrás, em 2008, 2009, na época a gente chamava Direx, convencer, acreditar esse hospital, foram 6 meses, a gente marcando reunião, mostrando o que era acreditação, os benefícios, para quê, Canadá. Então a gente conseguiu. Daí para frente, um ano e meio é de convencimento. Depois é como você andar de bicicleta. Você vai cair, vai ali, bota aquela rodinha e depois pega. Então, o gestor hoje moderno, né? O gestor médico hoje que faz a gestão hospitalar, ele com certeza ele vai... Não tem como fugir da qualidade. Não tem como fugir da qualidade, porque vai ser um hospital melhor de ser gerido. Isso aí você está numa grande empresa, pensa aí, cada um fazendo o que quer. Não. Numa grande empresa, todo mundo vai fazer o que é, né, padronizado, protocolado, o que todo mundo segue, o que se e o Zé faltar, pronto, o serviço dela, só quem faz ela não, ela vai ter a sucessão, ela tem a liderança dela e os liderados. Então, realmente, tem que começar por aí, né? Começar por aí. E hoje é conectado, né? Então, as pessoas, né? É conectada, a informação está na palma da mão. Isso. Então, as pessoas querem qualidade, né? Eles podem não saber exatamente esses critérios, assim, mas eles querem qualidade, né? Em algum momento, as instituições serão cobradas também, né? Sim. A melhor palestra, eu já disse aqui, eu digo em todo canto, a melhor palestra que eu assisti em minha vida foi em São Paulo, isso tem uns 15 ou 20 anos atrás, de um holandês que ele foi comandante da American Airlines durante 30 anos, fazendo a ponte aérea Nova York-Paris. Ele se aposentou e foi convidado para ser diretor de um hospital pequeno no interior do estado de Minnesota. E ele assumiu o desafio. Ele escreveu um livro e deu uma palestra fazendo uma analogia da aviação com o hospital. Ele dizia que ele ficou impressionado como é que uma mala tinha mais segurança de sair de Nova York para Paris, de Paris para Nova York, a segurança dela de ir e vir, do que um paciente que está internado, descer para o centro cirúrgico e voltar sem um dano. Ele ficou impressionado, né? E as possibilidades de erro nesse trajeto. E ele dizia o seguinte, que o que eu achei bacana é que ele falou o seguinte, que quando o comandante, ele faz o checklist, ele é o responsável, ele chama para cima, porque ele vai no avião. Numa cirurgia, não. Às vezes, o cirurgião terceiriza o serviço dele. Ele não cobra o que tem que ser feito, que é o protocolo de cirurgia segura. Sim. Então, ele, vamos dizer, negligencia aquele protocolo. Então, mas se tiver um dano, não foi mim, foi no paciente. E na aviação, não. E ele disse no final, que todo mundo riu, foi que quando o comandante terceirizar esse serviço, ele para de andar de avião. Que aí vai ter muito acidente. Porque você delegar uma responsabilidade sua para outra pessoa. Então, ele fez essa palestra, uma palestra muito bacana, uma analogia, e ele dizia que mais complexo que ser gestor de um hospital é ser gestor de aeroporto. Imagina ali, um aeroporto daquele de São Paulo, como é difícil você organizar qualquer aeroporto. Eu digo que São Paulo é o maior. Fazendo um link com essa fala, né, dele, de Calixto, exatamente por isso que é uma coisa interessante a metodologia Quimeto, que ela que detém essa particularidade em relação às outras, é essa atenção centrada no paciente, trazer o paciente e a família para o cuidado, porque aí ele vai puxar essa responsabilidade, né? Isso é comigo, então eu preciso saber, eu quero saber, conscientizar, é isso,
E isso a gente tem feito já inicialmente nessa cartilha de mostrar, olha, você está internando, mas você pode acontecer alguma coisa com você aqui. Isso já é um alerta. Opa, pode acontecer comigo. Então, alerta para conscientizar e ele também cobrar. E ele ser, né, um fiscal do atendimento. Entendi. Gente, nosso episódio está chegando ao fim. Mas já, Já passou rápido, não foi? que coisa linda. Queria muito agradecer a disponibilidade e a conversa aqui. Foi muito bom poder ouvir vocês e conhecer mais, né, sobre a acreditação hospitalar, para que a gente possa entender o peso que isso tem, né, tanto, né, para a instituição quanto para nós pacientes. Então, muito obrigada. Obrigada, doutor Calixto, pela presença. E estou à disposição. Esse tema, hoje eu me dedico mais a esse tema, né, de segurança do paciente, qualidade, que eu gosto muito, do que a parte cirúrgica. A parte cirúrgica eu já estou me aposentando, já dei a minha contribuição e agora o meu foco mais é esse agora de segurança, qualidade, gestão, e meu foco agora é esse. E estou à disposição. Se quiser me convidar para os próximos, eu topo. Tudo certo. Começar a academia essa semana. Boa. Eu espero na próxima. Tá Gente, tão quando bem a conversa. perguntar, ele sai. Inclusive, estou com um novo A hábito. conversa estava tão boa. Doutor José, obrigada pela presença, viu? Ok. Estou à disposição. Que bom. Bom, gente, obrigada a você pela sua companhia. Lembrando se você ainda não está inscrito no nosso canal, inscreva-se. Deixa aqui também a sua curtida, o seu comentário. Semana que vem a gente volta a se encontrar em mais um episódio do Sem Contraindicação, tá bom? Obrigada por hoje. Um abraço e até a próxima.